Como bispo, que participou no evento conciliar desde o primeiro ao último dia, desejo confiar este grande patrimônio a todos aqueles que são e serão chamados a realizá-lo. Pela minha parte, agradeço ao Pastor Eterno, que me permitiu servir essa grandíssima causa ao longo de todos os anos do meu pontificado. E qual é esta causa? É a stessa que Giovanni Paolo II ha E enunciato. qual é esta causa? É a mesma que João Paulo II enunciou na sua primeira missa solene na Praça de São Pedro, com essas palavras memoráveis: não tenhais medo, abri, melhor, escancarai as portas a Cristo. Quello che il neo-eletto Papa chiedeva a tutti, ele stesso Aquilo l'ha que o fatto Papa per primo. recém-eleito pedia a Ha todos, aperto a Cristo começou la ele società, mesmo a la fazê-lo. cultura, i Abriu a sistemi Cristo a politici ed sociedade, economici, a cultura, invertendo os con la sistemas forza di un políticos e gigante, econômicos, forza che gli veniva invertendo da Dio, com a força de um una gigante, tendenza che poteva força que sembrare lhe vinha de Deus, irreversibile. uma tendência que parecia Poi mi ci ha irreversível. detto sfondiare i vostri odvagi Com seu apostolskie, testemunho de fé, pieniom ľudské de amor e de vášnivosti, coragem ten apostólica, znakomity si acompanhado národu por uma polského grande sensibilidade humana, pomôgol chrześcijanom na całym świecie, este filho da nação nie polonesa, lękali się być destaca o Papa agora chrześcijanami falando em polonês, należeć do Kościoła, ajudou os cristãos głosić de todo o mundo Ewangelię. a Jednym não ter słowem, medo de se pomógł dizerem nam cristãos, lękać de się pertencerem à prawdy, igreja e de gdyż falarem prawda do jest Evangelho. gwarancją wolności. Uma palavra ajudou-nos a não ter medo da verdade. Diz Bento XVI, comovidos os poloneses presentes Con nessa la sua praça. testimonianza di fede, E di agora, amore, di as mesmas coraggio palavras, apostolico, o Papa repete accompagnata da una em grande italiano. carica umana, questo esemplario figlio della nazione Esse polacca exemplar, filho da ha nação aiutato i polonesa, cristiani di tutto il ajudou mondo os cristãos de a todo o non mundo avere paura a di não dirsi ter cristiani, medo de se dizerem di cristãos, appartenere alla Chiesa, de pertencerem à di igreja, parlare del de Vangelo. falarem do In Evangelho. una parola, Numa ci palavra, ha aiutato a non avere paura della ajudou-nos verità, a não ter medo da perché la verdade, verità è porque a garanzia verdade della é libertà. garantia de Ancora più liberdade. in sintesi, Sintetizando ainda mais, ci ha ridato la forza di credere in Cristo, deu-nos novamente a força perché de Cristo crer em è Cristo. redemptor hominis, Porque Cristo é redentor do dell'uomo. homem, Redemptor Il Hominis. tema della sua prima Foi esse o tema enciclica da sua primeira il filo encíclica conduttore e o fio di condutor tutte le de sue todas altre. as outras. Karol Wojtyła salì al soglio di Pietro portando con sé la sua profonda Karol Wojtyła riflessione subiu ao sul sólio de confronto Pedro, tra il trazendo marxismo e il consigo cristianesimo a sua reflexão profunda incentrato sull'uomo. sobre a confrontação entre o Il suo marxismo messaggio è e o stato cristianismo, questo: centrada l'uomo no homem. è la via della Chiesa, A sua mensagem foi e esta: Cristo o è la homem via dell'uomo. é o caminho da igreja e Con Cristo questo messaggio, é o caminho do che è homem. la grande eredità del Concilio Vaticano II e del Com suo esta timoniere, mensagem, que é a il grande servo di Dio herança do Papa Concílio Paolo Vaticano VI, II Giovanni e do Paolo seu II ha timoneiro, guidato il o popolo servo di de Dio Deus, Papa Paulo a VI, varcare la soglia del João terzo Paulo millennio, II, foi o che guia do proprio povo de grazie a Deus Cristo ao cruzar o ele ha limiar do potuto terceiro chiamare milênio, que ele soglia della pôde, speranza. justamente graças a Cristo, Sì, chamar attraverso limiar il da lungo cammino esperança. di preparazione al grande giubileo, egli ha dato al Na cristianesimo verdade, un rinnovato através do longo orientamento al caminho de futuro, preparação para o grande il jubileu, futuro di Dio, trascendente ele rispetto conferiu ao alla storia, cristianismo uma ma che renovada pure orientação para o incide futuro, sulla storia, o futuro de Deus, della carica di que é speranza, transcendente che era stata relativamente à ceduta in qualche história, modo al mas marxismo incide na e história. all'ideologia del progresso. Aquela carga de Egli esperança l'ha que, de certo modo, legittimamente fora cedida ao rivendicata al marxismo cristianesimo, e à ideologia do restituendogli progresso, la fisionomia João Paulo autentica della II speranza, legitimamente da reivindicou-a vivere para o nella cristianismo, storia con restituindo-lhe uno spirito a di fisionomia avvento autêntica da in esperança, un'esistenza que se deve viver personale na e história com o comunitaria espírito de advento, orientata a
numa história pessoal e comunitária orientada para Cristo, plenitude do homem e realização das suas expectativas de justiça e Vorrei de paz. infine rendere grazie a Dio anche per la personale esperienza che mi ha concesso Por di fim, collaborare quero agradecer a lungo Deus também a experiência de colaboração pessoal que me concedeu ter Già prima longamente avevo avuto com o modo di Beato Papa conoscerlo João Paulo e di II. stimarlo. Ma dal Se 1982, antes já tinha tido a possibilidade de o conhecer e come estimar, prefetto della Congregazione per la desde dottrina della fede, 1982, per 23 quando me chamou a anni Roma, ho potuto como stargli prefeito da vicino Congregação para a Doutrina e da venerare Fé, sempre più la sua persona. pude durante 23 anos Il mio servizio permanecer è junto stato dele, sostenuto crescendo sempre dalla sua mais profondità a minha veneração spirituale, pela sua pessoa. dalla ricchezza delle sue intuizioni. O meu serviço L'esempio foi della sua sustentado preghiera pela sua mi ha profundidade sempre espiritual, colpito ed pela edificato. riqueza das suas Ele intuições. si immergeva nell'incontro con Dio, Sempre me pur in impressionou mezzo e alle edificou molteplici o exemplo da sua incombenze oração. del suo ministero. Entranhava-se no encontro com E Deus, poi, nella inclusive sua no meio das testimonianza variedades nella incumbências do seu sofferenza. ministério. Il Signore l'ha spogliato pian piano E di depois tutto. Ma impressionou-me ele è o seu rimasto testemunho no sempre una sofrimento. roccia, come Pouco a Cristo l'ha pouco, voluto. o Senhor La o sua foi profonda despojando de tudo, umiltà, mas permaneceu radicata sempre uma rocha, nell'intima unione con como Cristo o Cristo, quis. gli ha permesso di A sua humildade continuare a profunda, guidare la Chiesa enraizada na e a união dare al íntima com mondo Cristo, un messaggio ancora più permitiu-lhe eloquente, continuar a guiar a proprio nel igreja tempo in cui le e a forze dar ao fisiche mundo gli uma mensagem venivano ainda meno. mais eloquente, Così egli ha justamente realizzato in no modo período straordinario em que as forças la físicas vocazione di ogni definhavam. sacerdote e vescovo Assim realizou, diventare un de maneira tutt'uno con extraordinária, quel Gesù a vocação de che todo o quotidianamente sacerdote e riceve bispo, e offre tornar-se nella Chiesa. só com aquele Jesus Beato que te, diariamente recebe amato Papa e Giovanni oferece Paolo na II, Eucaristia. perché hai creduto. Feliz és tu, amado Papa João Continua, Paulo ti preghiamo, II, a sostenere dal porque cielo acreditaste. la fede del popolo di Dio. Continua no Tante céu, volte nós te ci hai pedimos benedetto in questa a piazza sustentar del a fé Palazzo. do povo de Oggi Deus. ti preghiamo, Santo Hoje Padre, pedimos, Santo Padre, ci benedica. improvise, nos Amen. abençoe. Amém. Palavras de conclusão. Feliz és tu, amado Papa João Paulo II, porque acreditaste. Continua então do céu, nós te pedimos a sustentar a fé do povo de Deus. Palavras conclusivas de Bento XVI. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.